Shalom Aleichem, paz a todos, aqui é Moreira Nassibechai para mais um comentário, nossa Parshat HaShavua, nossa porção semanal de estudo de Torá. Essa semana nós estamos debaixo da porção Shoftim, Parshat Shoftim, literalmente porção dos juízes, e nós vamos falar um pouco sobre esse assunto da porção, esse pequeno estudo, essa pequena aula. A palavra shofetim vem de shofet, que significa juízes no plural. Shofet é juiz no singular. E tem o mesmo sentido da palavra juiz em português, tá? E que é um juiz? O juiz é alguém que é uma autoridade da lei, né? Alguém que estudou, se formou e que conhece o suficiente e tem autoridade no próprio sistema judiciário para interpretar a lei e determinar as penalidades da lei. Isso é um shofet, isso é um juiz. Em português isso seria shofet em hebraico. A Parashá começa dizendo shofetim shoterim, juízes e oficiais construirás em duas cidades, para que julguem o povo com mishpat tzedek, com um julgamento justo, com um juízo justo. E aí ela começa a falar da função dos juízes das cidades e como que deveria ser o sistema judiciário das cidades. Essa mesma porção, ela começa a estender outras autoridades. Ela começa a falar de autoridades que seriam estabelecidas dentro da terra de Israel. Pegando pelo contexto, nós vimos nas partes anteriores Moshe Rabbeinu falando da importância do estudo da Torá, da importância do povo conhecer e saber a Torá. Então Moshe não começa falando das autoridades da sociedade. Moshe Rabbeinu começa primeiro falando da educação do povo. Ou seja, ele primeiro falou que a Torá tem que ser ensinada para o povo, para homens, para mulheres, para todo mundo, que a Torá é o direito de todo o povo de Israel, todo Israel pode estudar e conhecer ela. Então, o primeiro ponto, nós temos aqui a democratização do saber. Então, Deus nos deu uma Torá, uma instrução de vida, e ele estava prometendo que ele ia introduzir o povo de Israel na Terra Prometida. E o propósito de Deus é que Israel implementasse a prática dessa Torá que Deus lhe deu na Terra de Israel. Ou seja, que Israel não só conquistasse aquele território e construísse um Estado israelita. Esse Estado israelita tinha que ter como base, como fundamento, a Torá do Eterno. A Torá que ascendeu lá no Har Sinai, no Monte Sinai. Então, é interessante que ainda Moshe Rabbeinu não estaria na Terra Prometida. Ele deu as diretrizes do que deveríamos fazer assim que entrássemos na Terra Prometida. Então, Moshe Rabbeinu, na última Perashá, nós estudamos isso, e trabalhou o conceito de que o conhecimento da Torá, se nós obedecermos, trará berachot, bênçãos para nossas vidas, e se nós desobedecermos, trará kilalot, maldições para nossas vidas. Então, primeiro ele mostrou de forma prática o que é o conhecimento da Torá. Ou seja, a Torá pode ser fonte de bênçãos para a minha vida, ou a Torá pode ser fonte de maldição, depende muito de como eu vivo minha vida, como eu escolho interagir com o conhecimento desses mandamentos. Mas não só isso. Na própria Parashá passada, Moshe Rabbeinu também nos ensina que nós devemos ensinar a Torá aos nossos filhos. Tanto ela deveria estar no nosso coração, como deveria ser passada por nossos filhos. Ou seja, haveria, portanto, o ensino dessa Torá nos lares, na sociedade, em toda a comunidade. Então, nós estamos falando aqui de democratização do saber. Todos devem ter conhecimento da Torá. Todos devem ter conhecimento dos seus direitos e seus deveres, de acordo com essa Torá. Todos devem ter conhecimento do que a Torá instrui e orienta para as nossas vidas. Todos. Democratização do saber. Isso é uma das instruções que Moshe Rabbeinu passou que a gente deveria cumprir. Mas nessa Parashá Shofetim, Moshe Rabbeinu fala
da instituição das autoridades. Ou seja, não basta nós termos apenas sociedade organizada, um povo instruído e orientado. É preciso que dentro dessas sociedades existam autoridades que estabeleçam a justiça e que não permitam que a nossa sociedade seja uma sociedade onde haja impunidade. Então, o estabelecimento do shofetema, dos juízes, é, portanto, um mecanismo de fazer a Torá ser vivida e praticada em sociedade. Uma boa parte das autoridades da sociedade são citadas nessa porção. Essa porção fala da autoridade do shofetim, do juiz, do shoterim, que seriam tipos de autoridade de exército. Ela fala também sobre a autoridade dos Kohanim, dos sacerdotes. Fala da autoridade dos melachim, dos reis. Fala também da autoridade dos nevim, dos profetas, etc. São vários tipos de autoridades que Deus cita aqui, que são autoridades para a sociedade israelita. E Deus fala a cada um deles qual a sua função, qual é a sua ação, qual é o seu papel, e também qual é o seu limite. Uma paraxá muito rica para nós falarmos sobre liderança, sobre governo, pelo ponto de vista do Criador, pelo ponto de vista de Hashem. E ela não só expõe a autoridade daqueles que têm o poder de julgar de acordo com a Torá e interpretar de acordo com a Torá. Ela também fala sobre vários mishpatim, sobre vários juízos, sobre vários direitos que tem que existir dentro de uma sociedade. Então, essa paraxá é uma paraxá riquíssima para que a gente possa entender o conceito de civilização pelos olhos de Deus. E se a gente volta ao contexto em que a Torá foi dada há 3.600 anos atrás, essa paraxá fica inclusive mais rica, porque a gente vê uma sociedade onde as civilizações elas eram governadas pelo ego, por ambição. O que governava de fato as pessoas era uma sociedade que vencia mais do que a outra, mais poderosa que a outra. Os exércitos que existiam não eram só para proteger os seus cidadãos de cada sociedade, não, era para expandir o domínio e o poder sobre o outro. Eram várias sociedades dominadas por isso, por ego, por ambição humana, pela tentativa de ser melhor que o outro. E dentro desse contexto que Deus diz, olha, não é isso que é o que vai acontecer aqui. Sim, Israel faz um exército, Israel vai entrar em guerra com aquelas 7 nações, mas o objetivo é vocês trazerem para a humanidade um novo conceito de civilização, um novo conceito de povo, uma nova ideia do que é uma sociedade humana. E uma sociedade humana é aquela que tem valores humanos. Uma sociedade humana é aquela que é regida pela moralidade natural. Uma sociedade humana é aquela que também tem limites. Mas também uma sociedade humana é aquela que tem autoridades que possam impor a vontade de Deus e expor essa vontade, se necessário, punir os transgressores. Deus não nos fala de uma sociedade humana pautada na ilusão, fingindo que não existe erros, que não vai existir excessos, que não vai existir o mal. Não é isso. Essa ideia de que basta a gente começar a ensinar todo mundo que é bondade, que é virtude, que é o correto e pronto. Não precisa nem de autoridades, não precisa nem de juízes, não precisa nem de governo, não precisa nem de Estado. Só basta a gente educar as pessoas. Isso é uma ideia ilusória. E essa perachá, ela desfaz. Essa perachá, ela complementa a perachá anterior que nós estudamos.
Porque enquanto que a Perashá anterior, ela vai falar sobre a democratização do saber, a importância de cada um saber o papel da Torá na nossa vida, na nossa família, na sociedade. Essa Perashá aqui vai falar do sentido prático e realista do que é, de fato, a vontade de Deus. Não basta só saber a vontade de Deus. É preciso que numa sociedade virtuosa, uma sociedade que quer viver por valores elevados, tenham também, primeiro, autoridades que sejam virtuosas, que sejam regidas por esses valores elevados. Só assim elas poderão também cobrar isso da sociedade. Sobre isso que a Perashá fala. Agora que é interessante, e algumas pessoas antigamente falavam assim, que muitas pessoas eram ignorantes e sem informação porque não tinham conhecimento, porque não tinham acesso ao conhecimento, acesso às informações. Hoje nós temos um mundo tecnológico onde as pessoas com a ponta do dedo podem fazer uma pesquisa. Mas a pergunta é, as pessoas estão informadas? Temos de fato uma sociedade intelectual? Com pessoas que pensam profundamente sobre a vida, sobre as coisas? Basta você se informar o que essa semana foi mais popular, curtido hoje na internet. E você vai descobrir que não. Então não basta apenas uma sociedade que a gente venha pensar só de forma teórica, a gente venha ter uma sociedade ideológica, que pense algo da nossa cabeça. É preciso haver a questão prática. É preciso ver como que as pessoas realmente vão praticar, vivenciar esses ensinamentos. E aí entra, porque é tão importante, a Parashá Shofetim dos juízes. Porque ela vai falar não só que existe uma lei que deve reger a sociedade e que nós devemos estabelecer um estado de direito, mas tem que haver, dentro desse estado de direito, um sistema de juízes, de autoridades, que sim, quando a lei é violada, proteja a sociedade da transgressão e da desobediência à lei. Os juízes, portanto, são instrumentos da própria ordem, instrumentos da disciplina. Por isso, eles mesmos devem ser virtuosos e serem exemplos da lei, para, inclusive, aplicar a lei. Esse conceito, o que Deus nos ensina nessa Perashá, é uma ideia de sociedade elevada. E Deus diz que a sociedade elevada só pode existir se não tivermos pessoas elevadas. Tanto o povo quanto os seus líderes. Ou seja, nós temos que trabalhar a nossa consciência. A consciência é o que nos acusa. A consciência é o que diz se a gente está certo, se está errado. Mas a consciência é do sagrado. Então, consciência não é só você saber o que é certo, o que é errado, de acordo com a vontade de Deus. Consciência é você também procurar se reger pelo que é certo aos olhos de Deus. E procurar ter uma boa consciência diante de Deus. Mas apenas esperar que as pessoas façam isso livremente por conta própria é uma utopia, uma ilusão. Porque a verdade é que mesmo as pessoas hoje que dizem servir a Deus, amar a Deus e temer a Deus, mesmo elas também transgridem as leis de Deus, violam os seus estatutos. Estão entendendo? Então não basta apenas nós falarmos de conhecimento da vontade de Deus. É preciso instrumentalizar essa vontade. É preciso que haja autoridades dentro da sociedade
que estabeleçam uma ordem, que estabeleçam a disciplina, que possam conduzir o povo à obediência. E quando houver exageros e quando houver violações, essas autoridades ajam como instrumentos da lei. É assim que nós vamos construir uma sociedade elevada. Não é vivendo por ilusões ou sendo guiada por apenas expectativas. Uma sociedade elevada, ela se constrói na ação, no comprometimento de fazer o que é certo. Logo, a Parashá Shofetim vem nos falar da importância de juízes dentro de uma sociedade para que a sociedade seja uma sociedade elevada, para que a sociedade seja uma sociedade regida por valores e por princípios que realmente dão dignidade à vida humana. Ela também fala sobre o principal de todos os juízes, que é o juízo da consciência. Essa vozinha interior que nós temos, que é a consciência da vontade de Deus. Quando a gente quer transgredir, ela também testemunha contra nós, dizendo, isso é errado. Isso não é correto. Que nós possamos, de fato, ouvir os juízes da vida. E quando a gente fala de ouvir os juízes, eu não estou falando apenas de os juízes da sociedade. Eu estou falando de ouvir também o nosso juiz interno, o juiz da consciência. A gente possa viver não só crendo em Deus ou acreditando que Deus existe, mas também transformando a nossa fé em Deus em uma consciência que nos motive a sermos melhores, a sermos virtuosos e sermos justos. É quando a fé deixar apenas de ser crença e ela começar a se tornar instrumento de moldar o nosso caráter, as nossas ações e o nosso comportamento, é nesse momento que a fé ela se tornou algo maior e mais profundo e nos fará entender Deus além da religião. Até a próxima.